Bom dia, paz do Senhor Jesus. Já vou me apresentar aqui enquanto as minhas irmãs não estão entrando aqui no clube. Eu sou Angelita Caio, eu sou embaixadora de Cristo. Seja bem-vinda, filha, minha companheira. Deus abençoe. Seja bem-vinda, irmã Márcia. Como eu disse, boa noite para vocês aí no Brasil. Bom dia para mim aqui no Japão. E tô aqui me apresentando já. Eu sou Angelita Caio, eu sou teóloga e eu sou a mulher que Deus levantou nessa geração para tirar a morte da panela. Então, como Deus tem tirado a morte da minha panela, o que o Senhor tem me ensinado, eu também tenho ensinado outras mulheres. E é por isso que Deus está soprando tanto no nosso Instagram, trazendo muitas mulheres para cá. Angelita, mas eu cheguei aqui no seu YouTube e eu só vejo devocional, não vejo falar nada sobre alimentação. O conteúdo sobre alimentação, ele é fechado para o grupo que está dentro do Emagreça com a Bíblia. Por isso que não aparece aqui para você. Só tem acesso a esse grupo quem está lá. É um conteúdo especial onde eu medito com as nossas alunas, as nossas mentoradas, sobre o que a Bíblia fala da alimentação, especificamente, tá bom? Aqui é o nosso devocional, que é o complemento, não é nada menos nem nada mais importante. Por quê? Porque o nosso devocional diário, ele faz o quê? Ele traz o resgate da nossa identidade. Angelita, o que é isso? Nunca vi falar disso. Sim, quando aconteceu a queda, eu e você tivemos a nossa identidade distorcida, a nossa imagem e semelhança em Deus foi distorcida. E como que acontece esse resgate? O resgate da nossa identidade só acontece através da meditação na palavra de Deus, que é isso que nós vamos fazer, entendeu? Então, é isso que nós vamos fazer. A consciência da nossa alimentação, ela também acontece na meditação na palavra, a gente extraindo da palavra o que realmente a palavra diz sobre aquele assunto. Então, hoje, nós meditamos lá no clube no Emagreça com a Bíblia, que a alimentação é caminho de revelação profética. Você sabia disso? Que a alimentação é caminho de revelação profética? A sua alimentação pode revelar para você futuramente, né, o seu futuro profético, né? Então, Deus tem nos despertado. Então, se você ainda não tem equilíbrio na sua alimentação, se você ainda não se alimenta de verdade, come comida de verdade, não sabe nada sobre isso, eu deixo aí a proposta para você. O nosso desafio é só 4 vezes por ano agora, não vai ter desafios constantes como a gente tinha, tá bom? Por que, Angelita? Porque Deus direcionou dessa forma. Posso abrir nesse meio tempo? Posso sim, depende da demanda, tá bom? Mas no nosso cronograma vai ser somente 4 vezes no ano. E vai abrir agora, dia 30/6, a nossa nova turma. Então, se você já quer garantir a sua vaga... Angelita, mas você cobra? Sim, a gente cobra. A gente cobra R$ 297 porque tem toda uma equipe que trabalha comigo, né? Então eu não tenho como dar de graça. Meu desejo é dar isso um dia de graça para todo mundo, né? Mas como eu ainda tenho custos, eu preciso pagar pessoas que trabalham comigo, então eu preciso cobrar. Muita gente reclama, né, de esse preço ser um preço caro, mas tem coragem de pagar muito mais caro nessas canetinhas, né, que causa um mal tremendo, que desenvolve Alzheimer, que desenvolve mal de Parkinson, que destrói todo o organismo, paga muito mais caro, mas acha caro R$ 297. Então, se você acha caro e prefere ir para canetinha, infelizmente eu tenho que te dizer que você está indo para um caminho de morte e não de saúde. O nosso programa, né? Eu tenho profissionais da saúde que desenvolvem os cardápios, que desenvolvem os alimentos corretos para a gente poder dar a lista dos alimentos corretos para você de fato emagrecer de verdade, com saúde, sem tomar remédio, né? Mas o mais importante que eu falo, que o programa ensina, é a restauração do seu altar. É a restauração do seu entendimento. É a restauração do que Deus criou você para ser. A alimentação errada, ela te tira do propósito.
A alimentação errada, ela te inflama, ela te deixa cansada, ela te deixa exausta, ela te deixa fora do propósito. Então, é isso que Deus tem me levantado aqui para fazer. Angelita, mas por que você tá mudando? Por que você tá fazendo diferente agora? Porque tá chegando muita gente. Para nós que tá aqui todo dia, tá tudo certo. Vocês já me conhecem, já sabem quem eu sou, já sabem o que eu trabalho, já sabem o ministério que Deus colocou na minha mão. Mas para quem tá chegando agora, não sabe. Então, por isso, nós vamos ter essa breve introdução todos os dias, tá bom? Para que as pessoas saibam quem nós somos e o que nós fazemos. Tá bom? Então vamos orar pra gente entrar hoje. Nós vamos entrar aqui no nosso devocional. E detalhe, esse devocional aqui, ele é totalmente gratuito. Você pode entrar aqui todo dia, que eu dou dica de alimentação também. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui, dá alguma dica. Eu passo lá no grupo algumas receitinhas de vez em quando, né? Então, assim, se você quiser entrar aqui no grupo do Clube da Bíblia e estudar a palavra com a gente, seja bem-vinda, que é totalmente gratuito. Você não tem que pagar nada, tá bom? Não tem que pagar nada. Lá no Emagreça com a Bíblia, eu só cobro esse valor simbólico por conta que a gente tem plataformas, que a gente tem pessoas que trabalham com a gente e eu preciso pagar essas pessoas. Não dá para me fazer ainda, né, gratuitamente. Mas meu desejo, o desejo do meu coração é um dia poder ensinar o caminho da alimentação gratuitamente para todo mundo que chegar, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais um dia nós estamos aqui diante da Tua presença e nós queremos Te louvar, Te agradecer, Te bendizer, Senhor, porque a Tua palavra é viva. Lu, você nos ouve? Sim. Você pode clicar, meu amor, na sua tela? Isso, muito obrigada. Chegou na hora certa, estamos orando. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais um dia nós estamos aqui na Tua presença, nós queremos Te louvar, Te agradecer, Te bendizer, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justiça, o Senhor é poder, o Senhor é entendimento, discernimento, o Senhor é Pai, que trata as suas filhas com amor. Pai, mais um dia nós estamos aqui diante da Tua presença. Derrama em nós entendimento, derrama em nós conhecimento, sabedoria, derrama em nós o nosso propósito. Eu sei que já está derramado desde a eternidade, mas os nossos olhos muitas vezes ainda estão fechados para o nosso propósito. Então, Pai, abre os olhos do nosso entendimento para que nós possamos enxergar as grandezas que o Senhor tem preparado para nós. Tira as escamas dos nossos olhos, abre o nosso entendimento, que nós possamos desejar cada dia mais e mais essa palavra maravilhosa, que ela seja o mel da nossa vida, que ela seja a maior atração da nossa vida, a maior paixão da nossa vida. Em nome de Jesus, continua nos abençoando, continua nos dando graça. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos entrar no... Peça ao Senhor nesse momento, minha irmã. Esse momento que a gente fala com Deus é um dos momentos mais importantes aqui, antes da palavra, né? Pede pro Senhor, Senhor, eu venho aqui com temor abrir a Tua palavra. A Sua palavra eu sei que é um campo espiritual de discernimento. Eu só vou ter discernimento se o Senhor abrir meus olhos. Eu só vou ser impactada se o Senhor me visitar. Então que o Teu Espírito venha me revelar os sistemas que se levantam antes da promessa. Tem tanto sistema, minha irmã, que muitas vezes nós estamos presas. Tantos sistemas que muitas vezes nós nem sabemos que estamos inseridas. Por exemplo, lá no Emagreça com a Bíblia, eu falo do sistema alimentício e do sistema farmacêutico, que a gente desmascara esse sistema. Você sabia que você está inserida num sistema que te traz compulsão alimentar, que te traz inflamação, que te traz um monte de doença e depois ainda te dá o remédio para ainda te contaminar ainda mais? Você sabia que a indústria alimentícia ela é ligada à indústria farmacêutica? Você sabia disso? É isso que nós vamos pedir para o Senhor hoje aqui, ó. Senhor, me liberta de sistemas que se levantam antes da minha promessa.
Muitos sistemas que muitas mulheres estão inseridas estão impedindo elas de viver a promessa. Mas você não é essa mulher, porque o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te trouxe aqui e Ele quer libertar você de sistemas, de coisas que foram geradas na carne. Ele quer agora reconstruir o seu altar. Ele quer reconstruir a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu jeito. E não é da forma que a gente pensa. Ah, não, eu não quero mudar não, porque mudança dói. Não é desse jeito. Deus, ele vai nos mudando e nos moldando sem a gente perceber. O amor dele é tão intrínseco, é tão único, é tão poderoso, que ele vai nos moldando sem a gente perceber. Louvado seja Deus por isso. Vamos entrar aqui então, vamos ler o texto. Pega a sua Bíblia, a minha já tá aqui, ó, toda marcadinha. Quem tá me vendo ali na tela e vai assistir depois tá vendo. Pega a sua Bíblia se você pode. Se você não pode, depois reserva um tempo para você pegar a sua Bíblia, para você anotar, para você marcar, porque quanto mais você medita na palavra, mais o Espírito Santo vai revelar para você aquilo que ele deseja. Amém? Então vamos lá, hoje nós vamos ler do 31 até o 43. Vamos terminar o capítulo 36 hoje. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Ó, tá dando uma informação importante aqui. Não tinha tido rei entre os israelitas até então, né? Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava de Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobade, filho de Gerá de Bosra. Olha, para você que chegou aqui agora, é chato a leitura da genealogia, mas nós estamos aprendendo que genealogia traz conhecimento profundo para nós e princípio profundo para nós. Então, nunca mais pule uma genealogia na sua vida. Estude profundamente os significados daqueles nomes, para que você possa ter o entendimento por que esses nomes ficaram revelados aqui na Bíblia. É o capítulo, Bruninha, é o capítulo 36, do verso 31 até o 43. Vamos lá. Jobade morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Edade, filho do Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Haddad, ó, Haddad tem um Haddad aí, né? Haddad morreu e Samiá de Masreca foi o seu sucessor. Samilá morreu e Saul de Reobote, próxima de Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Anã foi o filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Aquibor, morreu e Haddad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Pau e o nome da sua mulher era Metabel, filha de Matred, neta de Mesabe. Estes foram os chefes dos descendentes de Esaú, conforme os seus nomes e clãs e regiões. Tina, olha o nome da Tina aqui de novo, que é a mãe do Amaleque. Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temá, Misbar, Migdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocupavam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Até aqui. Vamos lá, então, ver o que Deus tem para nos ensinar hoje. Toda palavra registrada na Bíblia, ela tem um propósito de nos ensinar alguma coisa. E o maior propósito de toda a Bíblia, é resgatar a nossa identidade em Cristo. Por que esse resgate, Angelita? Porque a nossa identidade
de imagem e semelhança de Deus, ela foi perdida na queda. Ela foi perdida, ela foi distorcida. Ela não foi perdida totalmente, mas ela foi distorcida. É por isso que muitas vezes hoje nós temos os olhos fechados para muitas coisas que a Bíblia fala, temos a mente ainda fechada. Então, a nossa mente vai se abrindo, os nossos olhos vão se abrindo, a nossa identidade vai sendo reconstruída à medida que a gente vai estudando a palavra. Por isso que é tão importante a gente estudar a palavra. Quanto Deus está revelando para você, sobre sua identidade, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, minhas irmãs, isso é tremendo. É tremendo porque ela vai nos dando direção, ela vai abrindo nosso entendimento, ela vai nos mostrando quem nós somos em Cristo e nós vamos sendo fortalecidas. Aquela ansiedade que a gente tinha já não existe mais, aquela incerteza já não existe mais, porque a nossa confiança e a nossa fé vai aumentando no Senhor. Então, por isso, minha irmã, mesmo que não der para você assistir aqui ao vivo de manhã, o dia que não der, porque o propósito da gente estar aqui é o compromisso. É você se comprometer com a palavra. É você se comprometer com o estudo da palavra. Então, se você um dia ou outro acontece algum imprevisto, depois eu deixo gravado lá no YouTube. Vai lá, tira um momento, estuda, ou você mesmo pega a sua Bíblia, estude sozinha, mas não deixe de estudar, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 31 diz assim: são estes os reis que reinaram na terra de Edom antes que qualquer rei reinasse sobre os filhos de Israel. Aqui, o mundo sempre tenta se antecipar à promessa, mas também sem altar, e o trono é aqui, neste caso, usurpação. Ou seja, a gente tá vendo que essa daqui é a descendência de Esaú, uma descendência gerada totalmente fora do altar, fora da presença, fora dos princípios, fora das orientações de Deus. E aí o que acontece? A Bíblia registra esse crescimento, a Bíblia registra esse movimento social, a Bíblia registra esses clãs que foram levantados, mas só para nos mostrar que tudo que é gerado na carne, ela se vira contra você depois e ela não te dá legado. Olha só que coisa incrível. Essa frase aqui que nós acabamos de ler, que o mundo, né, sempre tenta se antecipar à promessa, mas sem altar, e o trono deles é a usurpação, essa frase ela carrega um contraste escancarado entre o tempo e a origem. Edom teve reis primeiro, mas eles não foram reis levantados por Deus. Israel ainda estava sendo forjado no deserto. Israel ainda tinha acabado de sair lá da escravidão do Egito. O povo estava caminhando rumo a Canaã, o povo escolhido de Deus, o povo que estava sendo gerado no altar, o povo que estava sendo gerado na promessa. Enquanto Edom, quem que é Edom? Os descendentes de Esaú, eles já começam a organizar tronos, reis, querendo usurpar o lugar que é preparado só para os filhos. E eles se apressam, mas eles não têm o quê? Direção divina. E quando não tem direção divina, o que acontece? É como a Bíblia fala, tudo que é construído, que não é construído na rocha, que é construído na areia, é um piscar de olhos para vir a chuva e levar tudo. Qual que é a doutrina que a gente aprende aqui? Que a liderança fora do tempo de Deus é fruto da carne e ela gera estruturas rebeldes. Aqui tá falando de líder, de novo. Ontem nós falamos de liderança. Angelita, mas eu não tenho líder. Você é um líder. Você é um líder dentro da sua casa. Nós somos as mulheres que lideram a edificação. Você sabia disso? Da onde você tirou isso, Angelita? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói a sua casa com as próprias mãos. Eu e você somos líderes dentro da nossa casa. Os nossos esposos são líderes dentro do nosso lar. Os nossos filhos, eles vão ser líderes futuramente. Então, será que a nossa liderança está sendo construída no altar
Será que ela tá no tempo de Deus ou será que ela tá fora do tempo de Deus? Será que ela é fruto da carne? Será que ela tá gerando estruturas rebeldes? Como que são seus filhos dentro do seu lar? Eles são rebeldes? Eles têm abuso de autoridade? Ah, eu sou tua mãe, você tem que fazer isso agora e acabou. Tem abuso de autoridade? Então, Deus está nos chamando a atenção para a liderança. Tanto dentro da nossa casa, quanto também as pessoas que nos lideram. Quem são os nossos líderes? Esses líderes, eles estão no tempo de Deus? Eles estão gerando fruto em você? Ou é só carne? Ou é só estrutura rebelde? Então Deus está nos chamando para um confronto aqui. Será que eu e você estamos tentando ocupar tronos sem antes edificar altares? Será que eu e você estamos no posicionamento que nós estamos, mas sem o relacionamento com o Senhor? Sem edificar os altares? O que é edificar altar, Angelita? Ainda não entendi isso. Edificar altar é todas as vezes que você busca o direcionamento de Deus e a palavra de Deus para tudo que você vai fazer na sua vida. Para tudo. Lembra do ler lerá que eu tenho falado? Do olhar para dentro de si mesma? Do examinar a si mesma, como estão os pensamentos, os sentimentos, o comportamento. Isso é levantar altar. A Bíblia, ela vai falar muitos assuntos sobre levantar altar. Inclusive, dia 13, eu vou dar uma aula ali para as pessoas que estão chegando para o Emagreça com a Bíblia, que eu vou falar bastante sobre a reconstrução do altar. Então, minhas irmãs, se Deus te trouxe aqui, é porque Ele está reconstruindo o seu altar. Se atenta para cada palavra que está sendo ministrada aqui. Analisa a sua liderança dentro do lar. Tem coisas dentro do seu lar que não estão sendo edificadas? Tem coisas dentro do seu lar que não estão sendo, não estão frutificando? Então você precisa colocar isso diante do Senhor. Gente, mas eu não sei como fazer. Minhas irmãs, não precisa de você saber como fazer. Não precisa de você saber como fazer. O Senhor te ensina. É por isso que Ele quer esse relacionamento comigo e com você. É por isso que Ele estava conversando ontem com a nossa secretária ali na loja. E eu estava falando, Li, é impressionante como Deus tem trazido pessoas que eu preciso para perto de mim. E eu tenho orado isso. Eu tenho falado, Senhor, traga amigos do Senhor para perto de mim. Traga mentores do Senhor para perto de mim. Porque eu preciso. Eu preciso de pessoas que são direcionadas e guiadas pelo Senhor. Eu não quero pessoas perto de mim guiadas pela carne. Eu não quero pessoas perto de mim guiadas e que geram na carne. Eu quero pessoas que geram no Espírito. Você ora assim, minha irmã? Você ora para Deus abrir portas, trazer amigos de Deus, trazer amigos de Deus para os seus filhos. Trazer amigos de Deus para o seu marido, trazer amigos de Deus para sua empresa, trazer amigos de Deus para trabalhar com você. Você ora assim? Se você não ora, você está perdendo, porque o Senhor traz. O Senhor traz. Versículo 32, vamos correr aqui, porque senão nós ficamos muito tempo falando. Meu Deus do céu. Tá escrito assim, Bela, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome da sua cidade era Dinabá. Bela significa o quê? Destruidor. Olha só. Bela não é que a palavra bela significa destruidor, tá? Eu não estudei sobre isso. Essa palavra, quando foi escrita aqui no original hebraico, ele tem o significado de destruidor. Então, o destruidor aqui já revela o quê? A natureza dele. Quem que é? Bela, ela era filho de quem? De Beor. Ele reinou em Edom e ele era um rei. Ele foi um rei que destruiu aqui as pessoas. Ele era um rei destruidor. E essa destruição, ela é física, mental, espiritual, em todas as áreas. Olha só como que um nome revela para nós coisas importantes. Então, aqui esse Belá, que significa destruidor, já revela a natureza que ele tinha.
Beor é o mesmo nome do pai de Balaão. Está mencionado lá em Números 22:5, indicando uma linhagem ligada à rebelião profética. Dinabá é uma cidade desconhecida, com um nome imponente, mas sem raízes espirituais. Olha, eu moro lá em Dinabá, é uma cidade que não era muito conhecida, e que não o que não está conhecido também, eu acredito que não conseguimos identificar hoje onde que é esse lugar, mas tem um nome até imponente, mas ela não tinha raízes espirituais. Ela não tinha Deus na sua atmosfera. Ela não tinha Deus como Senhor. Qual que é a doutrina que esse versículo nos revela? Que quando a liderança nasce na carne, até os nomes revelam destruição camuflada de poder. Olha só, toda liderança, minha irmã, que tá na carne, ela vai gerar destruição, ela vai gerar rebeldia. E entenda que você é líder. Muitas mulheres pensam que não tem liderança. Ah, eu não tenho liderança não sirvo para isso não. Minha irmã, você tem liderança dentro do seu lar. Você foi colocada onde você está a respeito do seu lar para edificar. E mulher, aonde que ela tá, se ela tem a identidade dela restaurada, ela edifica. Ela edifica. Mas a tola, ela faz o quê? Ela vai destruindo com as próprias mãos aonde ela passa. Qual que é a implicação prática para mim e para a sua vida aqui hoje? Será que eu e você tem avaliado o espírito por trás dos nomes que nos lideram? Eu e você temos avaliado o espírito por trás dos nomes que nos lideram? Quem que te lidera? Quem que são os líderes seus? Pensa aí um pouquinho. Primeiro líder que Deus coloca na nossa vida é o próprio Deus mesmo. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso condutor. Ele é o nosso ensinador. O Espírito Santo tem o papel de nos ensinar. Agora, o outro líder que Deus já coloca na nossa vida como cabeça é os nossos esposos. Qual é o espírito que tá por trás dele, que tá liderando a sua casa? Ai, Angelita, meu marido ainda não conhece Jesus. Meu marido ainda ou conhece Jesus, ainda tá totalmente fora da palavra. Minha irmã, é você usar a maior ferramenta disponível para nós, que eu costumo dizer que é mais poderosa do que a bomba de Hiroshima. Sabe o que é? A oração. Para de falar. Para de apontar. E ora. E você vai ver as transformações feitas dentro da sua casa e dentro da sua família. Quando eu muito falava, eu afastava as pessoas de Jesus. Eu afastava as pessoas porque quando eu falava, dava a impressão, e eu tinha uma conotação, de que eu estava querendo impor as coisas, e a impressão que dava era que eu era a santarrona e que eu sabia de tudo. Será que você está nessa condição que eu estava? Quando eu estava dessa forma, eu estava agindo como uma mulher tola, que destrói o seu lar com a própria mão. Mas quando eu parei com isso e falei, Senhor, eu me rendo. Por mim mesma eu não consigo fazer nada. Por mim mesma, tudo que eu fiz até hoje deu errado. E eu não quero mais dessa forma. Então, a partir de hoje, a minha vida está na tua mão. O Senhor faz o que o Senhor quiser dela. A minha família tá na tua mão, meu esposo tá nas tuas mãos, a minha filha tá nas tuas mãos, meu neto, meu genro, e eu vou apresentando ao Senhor. Todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é orar, dobrar o meu joelho, eu apresento todos eles nas mãos do Senhor. E é o Senhor que vai conduzir. Minhas irmãs, isso saiu um peso tão grande das minhas costas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos o espírito de manipulação. A gente quer manipular a situação. E quando sai algo do contrário que a gente planejou, a gente fica numa frustração. Mas numa frustração. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer idolatria.
a gente tá confiando mais no que a gente acha que a gente pode fazer do que na soberania de Deus em conduzir todas as situações. Eu acho que Deus deu aí um cutucão em alguém. Deus deu aí um cutucão em alguém. Deus falou com você? Escreve aqui pra mim se Deus falou com você. Você tem a mania de se frustrar, de ficar triste quando alguma coisa não acontece como você quer. E aí você acha que acabou tudo, desanima pra tudo. Escreve aqui pra mim quem pode. Quando eu bebo um pouquinho de água. Estão comigo aí, embaixadoras? Estão comigo? Escreve aqui pra mim. Esse versículo, né? Ele tá trazendo um alerta pra nós. Nem todo rei carrega a bênção. Analise quem está no trono do seu coração. Quem que tá no trono do seu coração? É o Senhor ou é o seu ego? É o Senhor ou é os seus desejos? É as suas vontades? É o seu achômetro? Nós mulheres temos muito isso, né? Nós temos muito isso, ó. A Mitty já tá confessando aqui, ó. Eu tenho essa mania, só Deus para trabalhar em mim. Já começou, minha irmã Mitty. Já começou a trabalhar agora. Entrega, minha irmã. Entrega. A palavra é entrega. Entrega ao Senhor e confia. Faça assim a sua parte com excelência. Eu faço a minha parte com excelência. Faça a sua parte com excelência. O que saiu da sua parte com excelência, entenda que é até provisão de Deus. Entenda que é até caminho que Deus está usando para fazer algo muito maior do que você não está vendo agora. Então entrega. Entrega. Amém? Versículo 33 vai falar: morreu Belá e reinou em seu lugar Jobabe, filha de Zerá, e Bosra. O trono da carne, a gente vai entender aqui que o trono da carne, ele muda de mãos. Olha só, morre um e vem outro. Morre um e vem outro. Ele muda de mãos. Por quê? Porque ele não tem raiz. Ele não tem descendência. Ele não tem raiz no céu. Ele não tem aprovação de Deus. O nome Joabe aqui, Jobabe, significa clamor. Olha só, tinha até um nome aparentemente cristão, aparentemente bíblico, clamor. Mas o clamor dele era liderado pelo impulso emocional e não espiritual. Olha só, quantas Jobabes tem aqui? Quantas Jobabes são lideradas pelo impulso emocional e não espiritual? Eu sou uma Jobabe às vezes. Eu já tenho melhorado bastante. Quem também vai confessar aqui junto comigo o seu pecado? Eu, muitas vezes, já fui liderada pelo meu impulso emocional e não espiritual. Mas Deus está trabalhando em mim, Deus está resgatando em mim o domínio próprio. Quem mais? Tem um microfone aberto. A irmã Yara, seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu só vou pedir para... Isso, muito obrigada, minha irmã. Então, nós estamos já no versículo... Nós estamos no capítulo 36, versículo 33 de Gênesis, tá? E nós estamos falando do significado aqui de um dos nomes da genealogia. Nós temos estudado a genealogia bíblica e temos visto que ela tem muita riqueza para trazer para nós. E aqui o nome Jobabe, ele significa clamor, mas liderado pelo impulso emocional e não espiritual. Quem são as Jobabes aqui, junto comigo? Eu confessei, e em certos momentos, a irmã Lourdes também já confessou, eu também. Quando vejo, já fiz, olha só. Então hoje o Senhor está nos chamando, né, pra gente ter os impulsos liderados pelo Espírito. Como que eu faço isso, Angelita? Oração. A bomba de Hiroshima, a nossa bomba de Hiroshima é a oração. É pedir ao Senhor, Senhor, o meu emocional tá abalado. Eu preciso, Pai, que o teu Espírito venha liderar o meu emocional, venha curar o meu emocional.
Venha fazer de mim uma mulher sábia que edifica o meu lar. Venha fazer de mim uma mulher que abra a boca para abençoar e não para amaldiçoar. Venha fazer de mim uma mulher que gera vida e não morte. Olha só, quando você começa a buscar a ajuda do Espírito Santo, Deus, ele é maravilhoso. O Alô escreveu aqui também, eu também. E Deus tem trabalhado em mim, porque quando faço algo por impulso, o Espírito Santo me incomoda e antes eu não sentia isso. Glória a Deus, filha. Glória a Deus, louvado seja Deus. Isso é o resultado da palavra de Deus. Você, a Lohana, para quem não sabe, é minha filha, e a Lohana teve muito assim, muita luta para eu trazer ela e fazer ela entender que os estudos da palavra era importante, que a palavra é que ia moldar o caráter dela, que a palavra era que ia tirar toda a ansiedade que ela sentia, tirar todos aqueles estados. Quem acompanhou o processo da Lohana aqui sabe que ela passou por momentos difíceis, né? Passou por aquele assalto que jogou ela lá numa cama, deixou ela muito tempo ali numa cama, presa a remédios, presa a um monte de coisa, mas graças a Deus, louvado seja o Senhor que libertou a minha filha. E justamente nesse tempo que aconteceu isso com ela, eu estava naquele meu primeiro processo de consagração de 21 dias. Lembra que eu fiz 21 dias de jejum? E Deus, naquele tempo, liberou uma promessa sobre a vida da minha. Tem um microfone aberto, Renata. Obrigada, minha irmã. Então, olha só, lá naquele tempo, o Senhor liberou uma promessa sobre a minha filha que ela teria porção dobrada. Era como se fosse Elias e Eliseu. Entendeu? Ela teria porção dobrada. Então, Deus está preparando ela. Glória a Deus, filha. Continua ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele é o maior professor. Ele é o maior ensinador. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me dá de estudar a palavra junto com a minha filha, com a minha sobrinha que está aqui hoje, louvado seja Deus, junto com as minhas primas que também vêm e junto com todas as mulheres do Emagreça com a Bíblia. Isso é um privilégio, é uma honra que Deus está me dando, porque nós estamos sendo edificadas juntas na palavra. Amém? Nós estamos pensando aqui no que a palavra diz. O nome Zerá significa brilho, amanhecer. Tinha até aparência de luz, mas não a luz verdadeira. Olha só, um nome, Zerá, o nome dele. E aqui é muito importante a gente entender isso, porque no hebraico, essas palavras do significado do nome é muito forte. Então, quando a pessoa chama a outra de Zerá, é como se fosse igual aqui, ó, no japonês, tem, por exemplo, a palavra irashaimasen. O que é irashaimasen? Seja bem-vindo. Então, quando um japonês fala para mim irashaimasen, eu já sei que ele tá falando, Angelita, seja bem-vinda. Aqui é como se fosse, quando as pessoas chamavam Zerá, eles falavam o brilho, o amanhecer. Então, aparentemente, era uma pessoa iluminada, era uma pessoa que trazia luz, mas não era a luz verdadeira. Olha só como é importante a gente entender isso. O próximo nome é Bosra, cidade fortificada de Edom. Mais tarde foi o símbolo de juízo, que está registrado lá em Isaías 63:1. O que a gente aprende aqui? Qual é a doutrina que a Bíblia revela a partir desses nomes que nós vimos? A Bíblia nos ensina que reinos que nascem da alma sobrevivem de substituições, não de sucessões santas. Olha, presta atenção no que Deus está falando para você e para mim. Reinos que nascem da alma e não do altar. Reinos que nascem da carne e não da presença de Deus. Eles vão até sobreviver, mas eles sempre vai ter substituição. Eles não têm sucessões santas. Eu acabei de falar para vocês aqui que eu fiz 21 dias de jejum e oração, sem comer nada, só bebendo água, café e chá. Nesse tempo, Deus me entregou o ministério Emagreça com a Bíblia de uma outra forma. E Ele já me deu quem vai continuar esse legado, que é minha filha.
E eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso. E você? Quais os reinos que você está construindo, minha irmã? Você está construindo reino na alma? Aonde que é o seu reino? Qual que é o seu primeiro reino? Aonde você reina? Você reina na sua casa? Claro que reina. Você é a rainha. Muitas podem achar que não, mas você é a rainha da sua casa. Você que reina aí. E aonde você está construindo esse reinado? Você está construindo no altar? Ou vai ser só um reinado de substituições? Não vai ter sucessões santas? Não vai ter continuação do legado? Não vai ter continuação daquilo que você plantou? Nossa, Deus está falando muito forte conosco hoje. Qual que é a implicação prática para mim e para você? Será que eu e você está sendo movida pelo clamor emocional ou pela direção do Espírito Santo? Aqui há um confronto para mim e para você. Apenas o altar sustenta uma genealogia. Sem ele, é só uma fila de substituições humanas. Vou repetir. Só o altar. O que é o altar? Escreve aqui para mim. O que é o altar? O altar é tudo que nós fazemos buscando a direção de Deus. Eu tô com um sentimento estranho. Eu falo, Senhor, eu tô com esse sentimento, eu tô reconstruindo o altar. Eu tô com esse sentimento estranho, não me deixa sentir isso não. Que sentimento é esse? Dá nome para esse sentimento? É inveja? É idolatria? É ferida na minha alma que eu preciso ser curada? Vai com Deus, Lu. Deus te abençoe, minha irmã. Bom dia para você. Depois ouve o final, Lu. Tá entendendo? Altar é tudo que nós buscamos a Deus em oração, em presença. Isso é reconstrução de altar. E tem muitos altares quebrados aqui. Tem altares de pensamentos quebrados. Tem altares de sentimentos quebrados. Tem altares de comportamentos quebrados. Tem altares de palavras, de falas, coisas que a gente fala que está quebrado. Mas hoje o Senhor quer te chamar para reconstruir esse altar na presença dele, em todas as áreas da sua vida. Amém? Versículo 34 vai dizer, morreu Jobabe e Uzão da terra dos Temanitas e reinou em seu lugar. Esse versículo, ele está nos mostrando que quando a carne reina, a origem é só geográfica, ela não é celestial. Olha só, tá só o registro aqui, ó. Morreu Jobabe e Uzão, morreu duas pessoas. De qual terra? Da terra dos Temanitas. Reinou em seu lugar. Não, morreu uma pessoa, morreu Jobabe. E Uzão, que era da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Então, olha só, tá tendo uma descrição, tá se contando uma história, mas não tem legado. Não tem assim, ó, morreu Jobabe, mas Jobabe fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Não tem, só tem um nome aqui registrado. E a gente viu aqui o significado de Jobabe, né? Que significava clamor, mas esse homem, ele era liderado pelos seus impulsos emocionais e não tinha nada de espiritualidade dele. E aí ele morre, né? Ele morre. E aí esse Uzão, ele vem e toma posse, ele reina no lugar dele. O que significa esse Uzão? Olha, saiu aquele que era impulsionado pelos impulsos emocionais e entra esse Uzão, que significa sentido incerto, possivelmente velocidade. Olha só, Temanitas significa aqui, ó, descendência de Temã, são os netos de Esaú, terra conhecida por sabedoria humana. Olha só, saiu aquele rei que era impulsionado pelos seus impulsos emocionais
e entra um rei que é incerto, que possivelmente é uma pessoa que faz tudo correndo, tudo pela metade, e que é da terra, que é uma terra conhecida só por sabedoria humana. Não tinha intervenção nenhuma divina. Tá registrado isso, o nome dessa terra, tá registrado lá em Jeremias 49:7. Qual que é a doutrina que a gente aprende aqui, minha irmã? Sabedoria humana não substitui submissão espiritual. A sabedoria humana, ela é trapo de imundícia diante da sabedoria de Deus. Quantas vezes nós decidimos as nossas vidas, nós tomamos as maiores decisões. Eu estava falando ontem aqui que Deus confirmou no meu coração que nós vamos voltar para o Brasil. Aí as pessoas perguntam, Angelita, mas quando? Eu falei, quando a data eu ainda não sei, mas Deus já colocou no coração, já falou, vamos voltar. Mas já tem muito tempo que o meu esposo, ele queria ir para o Brasil. E eu falava, meu coração ainda não está em paz. Meu coração ainda não está em paz. E eu cheguei até a falar para ele, você vai sozinho? Eu não vou. Mas será que você tem esse posicionamento de seguir a submissão espiritual do que entender que chegou uma pessoa e falou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aos olhos humanos a gente vê uma grande possibilidade, a gente vê um grande caminho aberto, mas você consultou o Senhor? Você consultou o Senhor falou para você fazer, o Senhor falou para você ir. Minhas irmãs, isso é muito sério, isso é muito importante. Muitas de nós falamos que nós somos cristãs, muitas de nós falamos que tememos o Senhor, mas o senhorio de Cristo não está sobre a nossa vida. Deus está falando para nós, eu quero você por completo. Eu quero dirigir cada passo da sua vida. Angelita, mas é difícil isso. Quando eu vi, eu já fiz. Minha irmã, isso é treino, tá? Isso é treino. Treino. É você orar. É você fazer o ler-lerá. O que é esse ler-lerá, Angelita? Ler-lerá é quando você olha para dentro de você. É quando você começa a examinar dentro de você. Aí você colocou o pé no caminho da promessa. Aonde está escrito isso, Angelita? Quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus usa essa palavra ler-lerá. Essa palavra ler-lerá é como se Deus estivesse falando para Abraão assim, Abraão, saia para dentro de ti mesma. Sai para dentro de ti mesmo. Tudo que o Senhor criou para nós sermos já está depositado dentro de nós. Só que se a gente não sai para dentro de nós, e quando Abraão saiu para dentro dele, ele viu que ele era um homem mentiroso, que ele era um homem, que ele foi desmascarado na mentira. Olha só. Então, quando a gente sai para dentro de nós, a gente vai ver as nossas mazelas. A gente começa a estudar literalmente o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. E aí sim, a gente começa um processo de entrega, uma vida de oração. Espírito Santo, eu identifiquei essa mentira na minha vida. Eu identifiquei esse julgamento dentro de mim. Eu tenho um julgamento dentro de mim que qualquer pessoa fala uma coisa. E agora eu tô confessando o meu pecado, viu, minhas irmãs, para vocês aqui. E eu tenho pedido pro Espírito Santo, toda vez que vem esse julgamento, eu falo, Senhor, me tira desse lugar, eu não sou juiz. Me tira desse lugar. Se é uma habilidade que o Senhor me deu, então me ensina a usar essa habilidade. Mas eu não quero mais ter esse sentimento de que eu tô julgando. E eu nem tô falando nada para ninguém, mas dentro de mim. Entendeu? Dentro de mim. Então, minha irmã, sai para dentro de você mesma. Quando você sair para dentro de você mesma e começar a analisar e começar a se jogar, Espírito Santo, eu pensei assim. Espírito Santo, eu falei isso. Eu sei que machucou meu filho, minha filha, meu marido. Eu não quero falar mais isso. Coloca uma guarda
na minha boca. Coloca uma trava na minha boca. Minhas irmãs, não vai dar tempo, meu Deus do céu. Tem ainda 5 versículos. Aqui, o versículo traz para nós um alerta. Cuidado com quem governa com lógica, mas sem revelação. Cuidado com quem governa com lógica, mas sem revelação. Versículo 35. Morreu Uzão e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade, que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Nós vimos aqui nesse versículo que a vitória carnal, ela pode até impressionar, mas ela não constrói altar. Vamos ver o significado aqui. Hadade era um nome pagão, ligado... Ó, André escreveu aqui, minhas maiores lutas espirituais são internas. É verdade, minha irmã. É verdade. As nossas maiores lutas são internas. Porque são elas que nos travam. São elas que nos tiram a presença de Deus, na verdade, né? Mas glória a Deus que nós estamos aqui aprendendo com o Senhor está nos libertando, o Senhor está nos mostrando passo a passo como que faz, né? Ninguém ensina passo a passo como que faz. Aqui a gente está aprendendo com o Senhor nos ensina. Veio o sentimento, apresenta para o Senhor. Veio o pensamento, apresenta para o Senhor. Fez um comportamento que te incomodou, apresenta para o Senhor. Aí, o que vai acontecer? O seu relacionamento com o Espírito Santo vai ficar tão íntimo que aí, a hora que você fizer qualquer coisa, ele vai te incomodar. Mas quando a gente não sai para dentro de nós, a gente tá tão letárgica, tá tão no automático, que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito. E aí a gente vai entrando na nossa carnalidade cada dia mais. Que esteja repreendido isso em nome de Jesus. Então vamos lá, olha aqui, ó. O rei lá, primeiro que era o clamor, né? Aí que era um clamor, mas ele era seguido de impulsos espirituais. Espirituais não, emocionais. Vem o outro que é aquele que é o pagão, que não tinha nada de Deus. E agora ele morre. Esse Uzão morre e vem o Hadade. Esse Hadade, ele tinha já nome pagão. Ele era ligado a Deus da tempestade. Olha só a decadência da genealogia de Esaú. A decadência deles. Esse nome, ele era ligado a Deus da tempestade. Ou seja, eles nem sabiam quem era o Deus verdadeiro. A tempestade, para eles, era um Deus. Bedade era isolado, não tem nem significado. Midian e Moabe são nações que oprimem Israel no deserto. Avite era a cidade sem papel relevante na história redentora. Qual que é a doutrina que esse texto revela para nós aqui? Que a guerra travada fora da aliança só gera performance, não gera legado. A guerra travada fora da aliança só gera performance e não legado. Às vezes, nós performamos muito. Fazemos isso, fazemos... O que é performance? Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso. Mas quem você é? Na psicologia fala-se muito isso, né, Andréia? Antes você precisa ser, para depois fazer. Quem você é? E eu já te dou a resposta. Você é filha amada do Deus Altíssimo. Mas você muitas vezes não está vivendo tudo que o Senhor tem para você, porque você ainda não assumiu a sua identidade. Você não sabe o que é ser filha. Você não sabe o que é entregar. Vou pegar o exemplo aqui, o exemplo que nós falamos aqui sobre quando sai alguma coisa errado e a gente vai lá e se frustra e fica triste. A gente não tá entregue ao Senhor, entendendo que tudo, nada sai do controle de Deus, minhas irmãs. Quando você tiver essa certeza da soberania de Deus, que nada sai do controle dele, mesmo as coisas... Ai, gente, mas e quando nós decidimos errado, nós tomamos decisão errada? Entra dentro da vontade permissiva de Deus. Até isso entra dentro da vontade permissiva. Existe a vontade de Deus e a vontade permissiva. A vontade permissiva não é a vontade que ele queria para nós. A vontade permissiva dele é a nossa desobediência. Mas nem a nossa desobediência sai do controle de Deus. Você consegue entender isso? Que tudo está no controle dele? Então, quando você conseguir entender, estuda sobre a doutrina da soberania de Deus. Quando você estudar essa doutrina, você não vai ter mais problema de entregar. Você vai tirar esse ídolo. Aí,
Maria escreveu aqui, que bênção esse estudo, minha primeira vez aqui. Amém, Maria. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda, viu? Você veio de onde? Você veio do Instagram? Você veio do Instagram, Maria? De onde você veio? Veio do YouTube? Sim, do Instagram. Ó, Deus está trazendo as embaixadoras. Glória a Deus. Então, qual que é a implicação prática para a nossa vida que eu e você estamos vencendo batalhas que Deus nunca mandou a gente lutar? Olha só, é um alerta aqui. Será que Deus está mostrando para nós que eu e você estamos guerreando e estamos querendo vencer batalha que Deus nunca mandou a gente lutar? Há um confronto aqui para mim e para você. Não se iluda com vitórias fora do plano de Deus. Elas podem te distanciar da promessa. As vitórias que você tem tido, elas têm sido geradas no altar. Elas têm sido geradas na promessa. Ou são batalhas que nem Deus mandou a gente lutar. Vamos para o versículo 36. Meu Deus, dá ajuda que dê tempo, Senhor, em nome de Jesus. Diz assim, morreu Hadad e Sinlá de Masreca reinou em seu lugar. A gente vê aqui que o mundo vai trocando de reis, né? Mas se repete o mesmo sistema. O que nós estamos falando? Nós estamos falando da genealogia de Esaú. Uma genealogia fora do altar, uma genealogia gerada totalmente na carne. Sanlá significa aqui vestimenta, ou seja, é só uma aparência externa. Masreca significa sem significado espiritual conhecido. Olha só, a gente pode ver que entra rei e reina, um rei estéril, um rei sem altar, um rei sem direção divina, com aparências externas, com aparente luz, mas não tinha nada conectado com o Senhor. Qual que é a doutrina que a gente aprende aqui? Que a sucessão sem consagração é só uma repetição do erro em outro corpo. Uma pessoa que não tem altar, ela só vai gerar sucessões e repetições de erro em outro corpo. Eu e você, minhas irmãs, somos exemplo para a nossa próxima geração. Qual é o exemplo que eu e você estamos dando? Será que a nossa geração está vendo em nós consagração? Está vendo vida no altar? Está vendo uma vida com Deus? Ou elas estão só vendo uma religiosidade, aonde a gente vai lá na igreja só domingo cultuar o Senhor e vive uma vida totalmente desligada dele? Será que é só as nossas roupas, as nossas vestimentas externas que estão bonitas? Como está dentro de nós? Quantas decisões eu e você tem repetido só mudando de roupa externa? Quantos pensamentos, quantos comportamentos, quantos sentimentos que tá só mudando de roupa, mas não está sendo trabalhado, não está sendo sarado, não está sendo curado. E aí você se enfia na comida, você se enfia numa depressão, você se enfia num quarto, você se enfia numa tristeza, porque está se mudando só a roupagem externa, não está se colocando no altar. Não mude apenas o nome, mude o sistema, se entrega ao processo. Só o altar pode romper os nossos ciclos. Escreve essa frase aí em algum lugar para você. Só o altar pode romper os nossos ciclos. 37, versículo 37. Morreu Sanlá e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. Aqui a gente vai ver que o rio não santifica a cidade, só o altar consagra o trono, tá? O rio não santifica a cidade, só o altar consagra o trono. Saul significa desejado, é o nome do primeiro rei rejeitado de Israel. Não é esse Saul aqui ainda, tá?
não é esse Saul aqui ainda, mas ele é um nome, Saul significa o desejado, né? Mas ele foi o primeiro rei rejeitado de Israel. Reobote significa lugares amplos. Junto ao rio significa fertilidade aparente. Então, por isso que eu falei que o rio aqui, toda vez que aparece rio na Bíblia, é sinal de fertilidade, de abundância, né? Mas esse rio aqui, ele não tem capacidade de santificar a cidade. A cidade continua em ruínas porque não é reconstruído altares. Qual que é a doutrina que esse texto, esse versículo revela para nós? Que nem tudo que é desejado é ungido. Olha só, o nome Saul aqui, ele era desejado, mas ele não era ungido pelo Senhor. O que isso implica para a nossa vida? Será que eu e você estamos buscando autoridade pela aparência de sucesso? Será que a gente busca autoridade pela aparência de sucesso? Será que a gente se relaciona com pessoas só por causa do sucesso dela? Ou por quem ela é? Aqui tem um alerta para mim e para você. Só Deus pode dizer quem pode governar. O rio não é sinal de bênção. Versículo 38. Meu Deus, passamos do tempo já. Morreu Saul e Baal-Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. Quando o nome do rei já carrega idolatria, o trono também já nasceu contaminado. Olha só, Baal-Hanã significa Baal é gracioso, é um culto aos ídolos. Olha só, a Aquibor significa camundongo, é um símbolo da fragilidade ou da impureza. Qual que é a doutrina que a gente aprende aqui? A liderança começa no nome. Se o nome exalta outro Deus, o sistema já nasceu corrompido. Seu nome, minha irmã. E lembrando que o seu nome é filha do Deus Altíssimo, é embaixadora do reino, sal da terra, luz do mundo, mais que vencedora. Esses são seus nomes. Por que, Angelita? Porque você é filha. Isso é a sua identidade. Você tem um nome aí escolhido pelo teu pai e pela sua mãe, que todos te conhecem. Mas você precisa ser conhecida pelos nomes que Deus te deu. Amém? Aqui tem um confronto. Qual que é a aplicação prática? Quem está sendo exaltado nas nossas escolhas? Eu ou o eu sou? Aqui tem um confronto para nós. Nós precisamos parar de aceitar tronos consagrados à idolatria emocional. Ó, Deus está falando de novo para a gente fazer o ler-lerrar, entrar para dentro de nós mesmas. Para de idolatrar sua emoção. Para de dar vazão a ela. Coloque ela no altar. 39, vai falar, morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade era Pau, e o nome da sua mulher era Metabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Até os vínculos do rei aqui revelam a corrupção do sistema. Olha só, um era filho de um, irmão do outro, a cidade. Vamos ver um pouquinho mais de perto aqui o nome Adar. Adar significa esplendor, mas só tinha aparência. Pau, que era o nome da cidade, era uma cidade sem localização precisa. Metabel significa Deus faz bem. Olha só, Deus faz bem. Nome contraditório ao contexto. Nome contraditório ao que ele vivia. Matred, empurrada. Mesabe, água de ouro. Olha só, qual que é a doutrina que a gente aprende aqui? Que o brilho exterior, ele esconde vínculos ocultos com o sistema e vaidade de idolatria. O brilho exterior, olha só, Deus está falando comigo e com você. Qual que é o nosso brilho exterior? Às vezes ele pode estar escondendo vínculos ocultos com o sistema de vaidade e de idolatria. Qual que é a implicação prática? Você está se unindo com base em aparência ou em aliança? O alerta para nós é cuidado com os vínculos que têm nome bonito, mas tem herança maldita, não tem altar com o Senhor. Último,
do 40 ao 43, vai falar: se são estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo seus clãs, este é Esaú, pai dos Edomitas. Então aqui o mundo termina com os títulos e posses, o reino termina com altar e descendência. Olha só, essa descendência aqui, ela termina com títulos e posses, mas o reino de Deus, ele termina com altar e com descendência firmada. A lista final marca uma estrutura completa. Eles têm chefes, eles têm territórios, eles têm nomes, eles têm política, eles têm governo, mas eles não têm descendência, eles não têm legado. Magdiel, está escrito aqui que Deus é frutífero. O significado desse nome, Deus é frutífero, mas é uma contradição espiritual. Irão significa nobreza, mas é uma aparência de realeza sem a unção do Senhor. Qual que é a doutrina que nós aprendemos aqui? É que o sistema do mundo produz chefes e cidades, mas não gera sacerdotes e filhos da aliança. Qual que é a implicação prática? Eu e você, será que nós estamos buscando só reconhecimento geográfico ou nós estamos buscando uma herança espiritual? Nós estamos gerando uma descendência que vai amar e adorar o Senhor, uma descendência que vai entregar a sua vida para o Senhor e viver para honrá-lo, para glorificar o seu nome. Aqui tem um confronto para mim e para você. A genealogia da carne termina em domínio. A da promessa termina em altar. Aonde está a nossa genealogia, minhas irmãs? Aonde está a sua genealogia? Você está firmada na promessa ou você está firmada nos seus impulsos, nas suas dores, nas suas frustrações? O que o sistema que se levanta contra o reino o sistema que se levanta contra o reino, Gênesis 36, é um espelho disso, para que a gente possa discernir o que é crescimento carnal e o que é edificação espiritual. Edom cresceu antes, teve reis antes, títulos antes, mas nenhum deles foi reconhecido por Deus. Tudo que nasce sem altar é usurpação. Tudo que nasce sem altar é usurpação. É apenas você tentar usurpar um lugar que Deus não te concedeu. O que nós aprendemos e selamos aqui com esses poucos versículos que nós meditamos? Que a nossa carne, ela tenta se antecipar ao plano de Deus. Nem toda liderança é legítima no reino. O brilho e o nome não sustentam tronos eternos. O que sustenta trono, o que sustenta descendência, o que sustenta altar, o que sustenta a genealogia é o altar. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos livra de construir fora da vontade dele. Vamos pedir ao Senhor que revele todo o trono que está na nossa vida, que se levantou sem altar. E vamos pedir ao Senhor para nos ensinar a esperar o tempo certo da promessa. Ora aí, coloca a mão no seu coração, ora e peça ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus nós queremos te louvar e te agradecer por esses alertas que o Senhor nos deu, por esses confrontos que o Senhor nos chamou. Pai, nós não temos palavras para agradecer a tua bondade. Não temos palavras para agradecer a satisfação do nosso coração quando as escamas caem dos nossos olhos. E isso só pode ser feito pela ação do teu Espírito. Por isso nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, e nos livra de construir, Senhor, fora da tua vontade. Que as nossas construções no nosso lar, como esposa, que a nossa construção na nossa maternidade, que a nossa construção na vida financeira,
Que a nossa construção no olhar para dentro de nós mesmas seja dentro da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, revela para nós todo o trono que nós levantamos, Pai, sem o teu altar, que nós levantamos sem oração, sem direção, sem consagração. Revela para nós, Pai. Revela para nós e que isso caia por terra hoje, em nome de Jesus. Ensina-nos, Pai, a esperar o tempo certo da promessa. Não permita que a nossa carne gere, porque nós sabemos que tudo que é gerado na carne vai cair. Nós sabemos que tudo que é gerado na carne não vai prevalecer. Nós sabemos que tudo que é gerado na carne não deixa legado, não deixa descendência. E nós não queremos isso, Pai. Nós queremos ser mulheres sábias, que edificam o nosso lar. Nós queremos a cada dia aqui que o Senhor revele a nossa identidade no Senhor e revele o nosso propósito pelo qual nós fomos chamadas. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por cada mulher que está aqui, cada mulher que está chegando. Peço que o Senhor cure, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor liberte e que o Senhor levante uma multidão de mulheres para tirar a morte da sua panela. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar com você que chegou aqui do YouTube agora. Hoje Deus, se você assistiu a mensagem, se você meditou com a gente aqui hoje, você percebeu que o Senhor nos ensinou que tudo que é gerado na carne, ele não tem descendência, ele não tem genealogia. A sua genealogia não se firma no propósito. Então, se você até hoje tinha andado longe do senhorio de Cristo, longe da presença de Deus, hoje o Senhor te chama para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você fizer essa oração hoje de todo o seu coração, com seu coração quebrantado, você já está cansado de tantas coisas erradas, tantas decisões erradas geradas na carne, que não te trouxeram progresso, ou até trouxe progresso por um tempo e depois já saiu. Se você fizer essa oração hoje, do fundo do seu coração, pedindo para o Senhor, Senhor Jesus, me perdoa por tanto tempo ter vivido longe da tua presença. Mas hoje eu te chamo, te convido para que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida. E escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. E se você fizer essa oração de todo o seu coração, o Senhor soberano, onipotente, onisciente, onipresente, Ele está aí do seu lado. E Ele vai fazer esse milagre na sua vida. A partir de hoje o Espírito Santo passa a morar no seu coração. E Ele vai começar a te dar todo o direcionamento. E aí você vai ter agora, a partir de agora, o manual, que é a Bíblia, nas tuas mãos para você seguir. E aí, se você quiser estudar a Bíblia com a gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo, onde a gente estuda a palavra todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã, horário aqui do Japão. Hoje nós passamos um pouco, mas eu prometo que eu vou tentar fazer no horário, tá? E no Brasil, o horário do Brasil é 7h30 da noite às 8h30 da noite. Então se programe, pega seu papel e caneta, programa esse horário para você anotar, porque o Senhor, Ele visita aqueles que têm diligência, aqueles que realmente querem. O Senhor não se revela para qualquer pessoa. Lógico que Ele tem poder de fazer o que Ele quiser, mas a Bíblia, ela fala que aqueles que buscam o Senhor de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu coração, com toda a diligência, o Senhor, Ele começa a se revelar para você. E isso é incrível, porque você começa a entender o seu propósito e a sua identidade é restaurada. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. As irmãs escreveu aqui, Márcia escreveu amém, palavra libertadora. Vou me esforçar para estar aqui todos os dias. Amém, Maria. Glória a Deus. Depois, se você não conseguir, segue a gente lá no YouTube. Depois eu vou colocar a mensagem aqui
Eu vou subir essa mensagem lá no YouTube e aí eu vou deixar o link aqui. Segue a gente, compartilha, Maria. Compartilha, minhas irmãs, essa mensagem com outras pessoas. Existem muitas pessoas precisando ser libertas, muitas pessoas precisando analisar a sua vida. Então compartilha, porque a palavra de Deus, ela é preciosa e o Espírito Santo vai usar a sua vida para libertar também outras pessoas. O Espírito Santo te trouxe até aqui, mas não deixa isso ficar só aqui. Compartilha, se essa palavra abençoou, seja grata ao Senhor por isso, compartilha, escreve lá no YouTube, comenta lá no YouTube, e o próprio YouTube, quando você começa a comentar lá, falar, o próprio YouTube ele começa a entregar essa mensagem para mais gente, e aí vai estar registrado lá no céu. Olha, foi a Márcia, foi a Bruninha, foi a Andréia, foi a irmã Yara, foi a outra Andréia, a Lohana, a Mite, a Maria. Foi essas irmãs que Deus usou para que uma mensagem chegasse até a minha vida e mudasse a minha vida. A palavra de Deus tem esse poder, ela tem o poder de mudar vidas. Já pensou você compartilhar? Por exemplo, coloca o link dessa mensagem aqui lá no seu Instagram. Você compartilhou lá no seu Instagram uma pessoa que estava a ponto de se suicidar, viu essa mensagem, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Foi você que foi o instrumento. Entendeu? Então entenda isso. Não fique letárgica. Eu tenho um propósito com Deus todos os dias. Meu propósito com Deus é a minha vida de oração, a minha vida de estudo da palavra e a minha vida de compartilhar a palavra. Antes, quando eu não fazia esses devocionais, eu compartilhava aquele livrinho Pão Diário, que era o meu devocional todo dia. Mas hoje, como meu devocional é a Bíblia, eu compartilho aqui. Eu tenho 2 grupos, porque um já encheu, não tem como colocar mais gente. Eu tenho 2 grupos que eu compartilho para, acho que, eu não sei quantas pessoas tem em cada grupo. Porque quando enche um, eu vou fazendo o outro. Quando enche o outro, eu vou fazendo o outro. Mas enfim, eu compartilho essa mensagem todos os dias para essas pessoas que estão no meu grupo. Cadê o seu grupo para você compartilhar essa palavra? Aí eu compartilho também no grupo da minha família, porque eu quero que a minha família seja salva. Então eu compartilho no grupo da minha família, eu compartilho. Por quê? Porque eu entendo que a palavra foi lançada. Quem vai levar é o Espírito Santo. Então eu tô fazendo a minha parte. Faça a sua parte, minha irmã. Faça a sua parte e o Senhor vai começar a te honrar. O Senhor vai começar a te dar revelações tremendas, como Ele já tem me dado. E como Ele já tem dado para você aqui também. Amém? Eu posso contar com você? Eu vou só subir a mensagem lá no YouTube, vou colocar aqui depois o link para você. Eu posso contar com você, de você compartilhar a mensagem. Não para crescimento de YouTube, não, porque eu não preciso disso. O YouTube vai crescer, o Instagram vai crescer, porque o Senhor, quando o Senhor quiser, é o Senhor que manda aqui no território. Mas nós precisamos se preocupar com as almas. Nós precisamos se preocupar com as vidas. Uma pessoa que hoje morre sem Jesus, a gente sabe para onde que ela vai. Ela vai para o inferno. É uma condenação eterna. Não existe mais purgatório. Se ela morreu sem Cristo, ela vai para o inferno, minha irmã. E às vezes essa alma estava na sua mão. Porque a Bíblia diz que tem pessoas que Deus colocou, que vai conhecer a palavra apenas por mim e por você. Nós temos essa responsabilidade. Então, a partir de hoje, se essa mensagem tocou seu coração, se você entende que vai tocar outras vidas, começa a compartilhar. Amém? Louvado seja Deus por isso, minhas irmãs, muito obrigado por estarem aqui comigo. Amanhã é nossa sexta-feira profética. Amanhã é um pouco diferente. Amanhã nós vamos pegar todas as lições que nós aprendemos com o Senhor essa semana. E amanhã nós vamos profetizar na nossa vida. Então, se você ainda não entende o que é profecia, você vai entender amanhã como a profecia bíblica, ela muda a atmosfera da nossa casa, ela muda o ambiente da nossa família, ela abre os horizontes e ela nos tira da vida de escrava e ela nos traz para a vida de filhas amadas do Deus Altíssimo. Então, se você puder, amanhã esteja conosco, que a gente vai fazer a nossa sexta-feira profética. Amanhã já é sexta-feira aqui no Japão, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus, podem sair, Deus abençoe. Ótima noite para quem tá no Brasil e ótimo dia para mim que tô aqui no Japão. Já vou trabalhar agora. Meu Deus, passei muito. Tchau, tchau. Deus abençoe.